Por acaso, você sabe me dizer que dia é hoje? Ah, sim. Hoje é dia 29 de outubro. E pelo que vocês podem ver, estamos quase chegando a uma data muito celebrada ao redor do mundo, hein? E principalmente nos Estados Unidos, o Halloween. Essa data é muito lembrada pelas fantasias e pela criançada, passando na casa das pessoas, pedindo doces. Mas também me lembra muitos crimes bárbaros. E aproveitando que estamos perto do Halloween, eu vou contar alguns dos crimes mais terríveis cometidos no dia 31 de outubro. Eu sou o detetive Bira. Doces ou travessuras? Isso é o que as crianças costumam perguntar quando batem na porta da casa de alguém no Halloween. Mas no dia 31 de outubro de 1974, em uma pequena cidade do Texas, um garoto chamado Timothy O'Brien foi enganado pelo próprio pai quando ganhou alguns doces, digamos assim, diferentes. O fato é que Ronald Clark O'Brien, o pai do garoto, misturou 5 balas em pó com cianeto de potássio e planejava matar 5 crianças locais. Essas balas, muito conhecidas nos Estados Unidos como Pixie Sticks, são basicamente um pó que vem dentro de uma espécie de bastão e que as crianças simplesmente adoram. Entre as crianças que Ronald desejava matar estava seu próprio filho. Por quê? O plano era culpar um vizinho pelos envenenamentos. E depois, ele poderia receber a apólice de seguro que havia feito para seu filho e quitar uma dívida de cerca de $100 mil. Nessa época, Timothy tinha apenas 11 anos e comeu o doce cheio de cianeto por sugestão do pai. Na bala, havia veneno suficiente para matar 2 pessoas. Infelizmente, pouco tempo depois de comer o doce dado pelo pai, o garotinho foi hospitalizado. Poucas horas depois, ele já estava morto. Para a sorte de outras 4 crianças, os detetives locais sentiram o hálito do garoto e suspeitaram que os doces daquele Halloween podiam estar envenenados. Eles confiscaram os outros Pixie Sticks das crianças antes que fossem consumidos. A cidade ficou horrorizada com o que tinha acontecido. Até porque, quem seria cruel o suficiente para envenenar crianças? Depois que todos começaram a investigar os doces de seus filhos, imaginando que um estranho estivesse os envenenando, acabaram descobrindo que tudo não passava de um plano do próprio pai de Timothy. Esse evento mudou muita coisa no Halloween. Tanto que começaram a chamar Ronald de o homem que matou o Halloween. Depois do seu crime, as autoridades norte-americanas abriram políticas públicas a respeito da coleta de doces e fizeram campanhas para que os pais checassem os baldes de doces de seus filhos antes que eles os comessem. No dia 31 de março de 1984, Ronald Clark O'Brien foi condenado à morte. O curioso é que, quando a injeção letal entrou em suas veias, uma multidão de 300 pessoas que estava do lado de fora da prisão gritou: Doces ou travessuras? Enquanto jogavam balas em pessoas que protestavam contra a pena de morte. Para muitos, esse foi um dos casos de crimes no Halloween
mais brutais de todos, principalmente por envolver crianças. Poucos anos deste crime terrível, exatamente em 1979, Shirley Ledford estava pedindo carona de volta para casa, depois de uma festa de Halloween, quando dois homens, em uma van, a sequestraram. E mal sabia ela que os dois homens eram conhecidos como The Toolbox Killers, ou assassinos da caixa de ferramentas. No caso, Lawrence Bidecker e Roy Norris eram famosos por dar carona para mulheres e depois torturá-las com ferramentas. Eles também tinham o costume de tirar fotos de suas vítimas. Depois de torturar Shirley Ledford, eles largaram o corpo dela no quintal de uma casa. Ela se tornou a quinta e última vítima da dupla, pois eles foram presos depois que um amigo os denunciou. Lawrence foi condenado à morte, mas morreu em 2019 por causas naturais. Já Norris, que colaborou na investigação, foi condenado a 45 anos de prisão. Existe um outro caso. Esse que aconteceu em 2004, onde Leslie Mazzara, Adrian Insônia e sua amiga Lauren Meanza estavam distribuindo doces em sua casa na cidade de Napa, Califórnia, na noite de Halloween. Por volta das 11 da noite, depois de ter feito a alegria da criançada, as três garotas foram para a cama, sem saber que haveria um visitante indesejado naquela noite. No meio da noite, Lauren Meanza acordou com gritos vindos dos quartos do andar de cima e saiu correndo de casa, deixando suas duas amigas para trás. Leslie e Adriane, ambas com 26 anos, foram mortas a facadas. Durante a investigação, os agentes do FBI encontraram bitucas de cigarro perto da cena do crime, mas não encontraram nenhuma correspondência conhecida no banco de dados de DNA. Os oficiais e agentes do FBI entrevistaram quase 1.000 pessoas durante a investigação, incluindo uma das amigas das garotas, chamada Lily Prudhomme. Seu marido, Eric Koppel, tornou-se uma pessoa suspeita durante a investigação, principalmente porque ele começou a evitar a polícia. Quase um ano após os assassinatos, ele confessou o crime. Mas sabe o que é mais assustador nesse caso? No momento do crime, Eric estava noivo da amiga das vítimas e continuou sua vida como se nada tivesse acontecido. Quando ele se casou, a mãe de uma das vítimas esteve no casamento e ele agiu friamente, como se não fosse um assassino. Felizmente, esse monstro está cumprindo prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Como todos vocês devem saber, no Halloween, além de pedir doces, muitos jovens também gostam de fazer travessuras. Jogar ovos na noite de Halloween costuma ser uma brincadeira comum e inofensiva. Mas em 1998, se tornou mortal. Acabou em uma fatalidade, quando Carl Jackson, de 21 anos, e sua namorada foram buscar seu filho em uma festa. Alguns adolescentes jogaram ovos em seu carro. Furioso, Jackson saiu do carro e pediu para que os adolescentes parassem. Em resposta, um deles simplesmente sacou uma arma e atirou na cabeça de Jackson. Ele morreu na mesma hora. Curtis Sterling, de 17 anos, foi acusado de assassinato e porte ilegal de arma. Ele foi condenado e está cumprindo pena de 20 anos. Segundo foi relatado pelo The New York Times, todos os anos,
Ele recebe um cartão de Halloween enviado pela mãe de Jackson, que diz o seguinte: estou feliz que você ainda está aí. Por fim, caros amigos, eu quero falar de um serial killer que tem muita influência no Halloween. Vocês já ouviram falar de um assassino chamado John Wayne Gacy, apelidado de Killer Clown? Ele foi preso depois de agredir, torturar e matar 33 jovens entre 1972 e 1978. O apelido se deu pelo fato de John Wayne se fantasiar de Pogo, o palhaço, para festas e eventos de caridade. Mas o que ele tem a ver com Halloween? Você vai perguntar. Na verdade, nada. Mas ele inspirou muitas pessoas a cometerem crimes no Halloween, vestidos de palhaços. Em 2014, o Halloween da cidade de Vendargues, no sul da França, presenciou uma série de crimes cometidos por uma gangue com fantasias de palhaços. Durante todo o mês de outubro daquele ano, houve dezenas de ocorrências de pessoas sendo atacadas por palhaços na rua. O caso mais grave foi de um homem de 35 anos que foi espancado por um palhaço, enquanto outros palhaços roubavam seus pertences. Na época, a cidade até teve que proibir as fantasias do Halloween devido à quantidade de ataques que estavam acontecendo na região. Já em 2016, muitos países ao redor do mundo relataram uma onda de palhaços atacando as pessoas durante o Halloween. Estados Unidos, Canadá e até aqui, no Brasil, registraram casos de pessoas que estavam fantasiadas de palhaços e cometendo crimes. Essa onda dos palhaços foi observada pela primeira vez na década de 80, quando um grupo de estudantes do estado de Massachusetts relatou que um palhaço os convidou a entrar em um furgão. Muitos acham que tudo começou depois dos crimes cometidos por John Wayne Gacy, criando a imagem de que palhaços são assustadores. E aí? Doces ou travessuras?